Paz do Senhor Jesus Cristo, querida igreja. Bom demais estar aqui com os irmãos. Creio que nosso Deus tem algo a nos falar hoje, nesse dia tão especial, Dia das Mamães. Eu sei que há muitas pessoas aqui hoje gratas por aquilo que Deus fez ou por aquilo que Deus deu. Deus nos deu a cada um de nós uma linda mãe do jeito que ela é. E aí, graças a Deus por ela, graças a Deus pela forma que ela conduziu todas as coisas, nos criou, e pela forma que ela está criando os seus filhos. Deus dá um dom muito especial às mães. Deus dá uma sensibilidade muito especial a essas mães, para que elas possam, então, quando chegar na fase que eu estou e muitos de nós estão, a gente poder agradecer. Quando a gente é criança, a gente às vezes não fica muito grato pelos puxões de orelha, pelas correções, e depois na fase adulta nós nos tornamos totalmente gratos. Quantos têm gratidão pela mãe aqui? Isso é muito importante. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 1 de 1 Samuel. Nós vamos ler sobre Ana, uma mãe muito especial, que todos aqui sabem a história dela. 1 Samuel 1, versículo 10. Amém? Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: levantando-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pode assentar-se, por favor. Eu quero tratar um pouco, para que cada um de nós possa entender bem. Obrigado, meu irmão. Daquilo que se passa muitas vezes no interior de uma mulher especificamente. As mulheres têm emoções e sentimentos de uma forma muito intensa. Fala comigo. Emoções e sentimentos. Isso não é velório hoje, hein? Amém? Emoções e sentimentos. Sentimentos e emoções. Isso entra no coração de uma mulher com uma força muito grande. E muitas vezes o que acontece? Nós queremos ajudar nisso com palavras, e essas palavras precisam ser palavras que vão além do entendimento natural, para que essa mulher possa se sentir de alguma maneira confortável. E quando eu digo além do entendimento natural, eu quero dizer uma palavra espiritual, uma palavra que possa entrar onde ela precisa ser alcançada. Mas na maioria das vezes, ela não está sendo alcançada. Na maioria das vezes, quem está falando com ela deseja apenas parar de ouvir aquilo que ela está sentindo. Ana estava amargurada. Imagina isso. Pensa numa situação como essa. A dor dessa mulher. E qual era o motivo de amargura de Ana? Bom, a sua rival tinha um filho, ou tinha filhos, e ela não tinha nenhum. Então, ela clamava a Deus para ter igualdade no relacionamento que ela tinha, porque a outra esposa do seu marido tinha filhos, ela não tinha. Então, essa outra esposa zombava dela o tempo inteiro, o tempo todo, todos os dias, e dizia: o Senhor lhe cerrou a madre,
o Senhor não lhe deu condição de ter filho, você é amaldiçoada, você não tem a bênção de Deus. E isso soava para ela com muita dor, muita tristeza, muito sentimento. E o seu marido, por vezes a consolava, por vezes dizia para ela que isso não tinha problema nenhum, que ele a amava a si mesmo. Mas uma mulher judia, ela sabia que, para que ela se sentisse abençoada, a sua madre tinha que se abrir, ela tinha que frutificar, ela tinha que colocar o seu potencial de mulher para fora. Então, ela tinha que dar à luz. Isso era muito importante. Por não ter um filho, o sofrimento dessa mulher se multiplicava. De ano em ano, quando eles iam ao templo, iam levar o sacrifício, ia oferecer ofertas ao Senhor, ela se sentia mal. E nesse período agora, exatamente, ela está orando ao Senhor. E Ana, naquele tempo, ela passou a observar que o sacerdote da casa do Senhor, ou a liderança que estava sobre Eli naquele tempo, não ia muito bem. Os filhos de Eli, eles não quiseram andar no mesmo caminho do pai. Eles eram conhecidos como execráveis, eram filhos terríveis, eles não tinham o temor ao Senhor. As coisas no templo não iam bem. Eli estava quase cego, velho. O discernimento tinha acabado. A visão de Deus era rara. Não tinha nada acontecendo ali. Então, entraram num costume muito grande. Mas veja bem, Ana, de tempos em tempos, ela vinha orando ao Senhor, mas tudo que Ana orava era voltada para si mesma, voltada para suas necessidades, voltada para o seu coração, voltada para o eu. Ela queria filhos porque ela queria parar com aquilo que aquela mulher fazia com ela. Ela queria mostrar que ela podia também ter um filho. Ela queria que todo mundo soubesse que ela não era amaldiçoada, que ela era abençoada. Você entendeu? Ela queria um filho por suas razões, pelos seus motivos pessoais, particulares. Eu não sei se você sabe, mas para Deus, uma pessoa, um ser humano, é muito importante. Cada um de vocês nasceu por uma razão. Cada um de vocês aqui nasceram porque Deus tinha um projeto, um plano muito especial para a terra, e Deus olhou para uma mulher e disse: eu quero essa pessoa. Deus concebeu, fez com que a mulher concebesse e desse à luz a você, porque Deus tinha um projeto bem pensado, muito especial para a terra no tempo de hoje. E você é o plano de Deus. Eu, se fosse você, diria glória a Deus, de verdade. Eu estou falando a seu respeito, Você é o plano de Deus para esse projeto. Você é quem Deus pensou. Deus pensou, para isso eu vou enviar, e enviou você. Mas Deus usou uma mulher para isso. Ana, ela estava ali, clamando a Deus, querendo um filho, mas tudo que ela imaginava era: eu vou parar de sofrer depois que eu tiver essa criança. Essa criança vai ser para o meu benefício, vai ser para a minha alma se alegrar, vai ser para que eu tenha paz. E enquanto ela orava assim, Deus não a abençoou, Deus não a contemplou, ela não foi vista, ela continuou amarga, continuou com os mesmos problemas, as mesmas situações. E o seu marido estava cansado de tanto apoiá-la, de tanto dizer para ela: meu amor, eu estou aqui, estou do seu lado, não tem problema que ela vive caçoando de você, não tem problema nada disso, eu cuido de você. Por vezes ele dizia a ela: eu não sou para você mais do que 10 filhos, eu estou aqui para fazer tudo o que eu puder para fazer por você. Ele dava porção dobrada de tudo para ela, para que ela se sentisse amada, mas ela não se sentia amada. Eu não sei se você já viu desses casos, eu vejo
de vez em quando, um caso ou outro, de um homem se desdobrar, fazer de tudo pela sua esposa, mas ela não se sente bem, ela não se sente amada, ela não se sente devidamente compreendida. Eu devo estar falando para uma ou outra mulher aqui hoje, que está em busca de algo para si, para a sua vida, para o seu coração, para conseguir melhorar a dor, o sentimento interno lá dentro, e que seu marido faz de tudo, e tudo que ele faz, ele não alcança, ele não consegue ajudá-la. E esse homem se desdobra, ele tenta, mas ela não consegue alcançar o que ela precisa. Sabe por quê? Porque está além daquilo que os homens podem fazer. Você consegue me entender? Não é porque o marido não é bom o suficiente, não é porque ele não saiba, é porque o que ela precisa está além daquilo que um homem pode providenciar. É claro que o papel desse homem é importante, e ele precisa continuar fazendo o que ele está fazendo. Mas é importante também que essa mulher compreenda muitas vezes que ela precisa discernir a vontade de Deus para ela naquele tempo. Qual era o desejo do coração de Deus? Vocês já notaram que todas as vezes que Deus vai fazer algo grande, algo muito especial, vocês já perceberam que Deus não faz nada grande sem chamar uma mulher para o projeto dele? Deus queria Moisés, Deus queria fazer uma revolução. Na época, Deus queria tirar o povo da terra do Egito. E Deus não pegou um homem já pronto. Deus disse: eu quero Moisés, mas não tem nenhuma pessoa aqui que possa ser Moisés para mim. Eu quero uma mulher que tenha coragem, que eu possa usá-la, que eu possa colocar o meu Moisés nela. Então Deus chamou Joquebede, Deus chamou a mãe de Moisés. Entende? Numa outra época, Deus ia levantar o maior líder de todos os líderes. Deus ia enviar seu filho Jesus Cristo à terra. Deus também chama uma mulher. Deus sempre está contando com as mães para algo grande. Você pode dizer alguma coisa para eu te ouvir? Amém mesmo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Queridos, nesse tempo, Ana recebe uma revelação profunda de Deus. De repente, a oração de Ana muda. De repente, o propósito muda. De repente, o clamor dela mudou totalmente. Ela que antes clamava a Deus simplesmente por um filho, agora ela vê uma outra coisa. Ela olha para a casa do Senhor, e ela vê a casa do Senhor naquelas condições, e ela pensa: Deus está precisando de um homem varão aqui. Deus precisa fazer algo aqui nessa casa. Deus tem um propósito. Eu quero entender qual é o propósito de Deus, eu quero saber qual é o propósito de Deus. Então eu vou clamar a Deus e vou mostrar a Ele que eu posso ser usada para que seu propósito se cumpra. Vocês estão me entendendo? Quantas de vocês aqui pode mudar a sua oração? Quantos podem dizer: Deus, ao invés de me atender, ao invés de me tirar da vergonha, ao invés de mudar as coisas à minha volta para que eu me sinta melhor, que tal o Senhor me usar para revolucionar as coisas do Senhor aqui na terra? Pode ser? Amém? Me falaram que o povo da Assembleia de Deus era um povo de fogo, entendeu? Hein? Ou é o pregador que não é de fogo? Como é que é? Qual é a situação? Hein? Os dois? Não, a igreja é de fogo, sim. O pregador que não é, o pregador que está acostumado com essas coisas. Mas vamos lá, é só para você
entender que, quando nós percebemos a necessidade de Deus, tudo muda. Ana recebeu a maior revelação que alguém poderia receber. Ana olhou para a casa do Senhor e disse: espera aí, as coisas aqui estão horríveis, estão difíceis, não há esperança. Os filhos de Eli não seguiram o caminho do Senhor. A casa de Deus se encontra em ruína, há um perigo aqui, isso pode fechar. E Ana então, vendo, orou ao Senhor totalmente diferente, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um filho varão, se o Senhor atender a minha necessidade, eu devolvo o filho para o Senhor por todos os dias da sua vida. Eu entrego como devolvido ao Senhor. Tudo mudou, meus queridos. Tudo ficou totalmente diferente. Deus olhou para ela e disse: agora você entendeu qual é o meu propósito. Agora você entendeu a minha vontade. Agora você sabe que uma pessoa não é dada a ninguém por motivos torpes. Uma pessoa não é dada a outra simplesmente para satisfazer seu ego. Eu, quando envio uma pessoa à terra, eu envio com um grande propósito. Você entendeu a minha vontade? Será que vocês compreendem? Você precisa discernir a vontade do Senhor para a sua vida. Porque muitas vezes a vontade é só sua. É só para cumprir algo, é só para aparência, é só para as pessoas verem, é só para que o outro pare de te olhar com um olhar de que você não é capaz. Mas não tem nenhum fundamento para Deus. E aí, o que Deus faz? Deus a abençoa. Abençoa. É claro que vocês sabem da história, melhor que eu. Vocês sabem que Eli a tomou por embriagada e disse: por que você está embriagada nesse momento, durante o dia, essa hora e tal, e fez aquela confusão toda que é própria, era para mostrar que ele não estava mais discernindo as coisas. Mas um ano depois, está Ana lá de novo. Na verdade não foi um ano, né? Foi depois que o menino desmamou. Mas depois de desmamar o menino, estava Ana lá, entregando o menino. Para quem ela entregava, hein? Ei, vocês estão aí? Para quem Ana entregava? Deus estava lá para receber pessoalmente o menino? Oi? Estava ou não? Ninguém fala nada, meu Deus do céu. Todo mundo gritou aí que foi para Deus. Eu perguntei: Deus estava lá? Fisicamente não. Para quem ela estava entregando o filho, que ela orou tanto, que ela clamou tanto? Para quem? Sacerdote Eli. Você teria essa coragem? Pensa bem. Um cara que não criou direito os filhos dele. Os filhos dele eram um grande problema. Agora ela orou tanto tempo a Deus, clamou a Deus, e ela tem seu filho, seu amado, ficou com ela o tempo que ele estava amamentando. Agora ela vai levar para a casa do Senhor, para ser devolvida ao Senhor. E quem está lá para receber? O sacerdote Eli. Se fosse você, você entregaria? Alô? Hã? Ia ser muito difícil, hein? Você falar: Deus, eu não vou entregar não, porque o Senhor sabe o que aconteceu aqui. Eu não posso, Senhor. Olha, teria a maior desculpa de todas as desculpas para você não fazer aquilo que Deus quer, ou aquilo que você prometeu a Deus fazer. Você já pensou quantas vezes nós prometemos algo ao Senhor, e quando nós olhamos para a circunstância, nós falamos com Deus: eu não vou fazer isso, não dá para fazer. Se o Senhor tivesse melhorado esse negócio aqui, eu faria. Se o sacerdote não fosse Eli, eu faria. Se não fosse os filhos de Eli da forma que são, eu faria.
Você consegue entender isso? Ana, quando ela chegou e Eli a recebeu, ela disse: meu Senhor, por esse meu filho eu orava, naquele tempo que eu estive aqui, o Senhor me tomou por embriagada, mas eu orava pelo meu filho, e Deus me deu, Deus abriu a minha madre, ela contou a história para ele, e ela disse: eu vim trazê-lo por devolvido ao Senhor, por todos os seus dias. Aleluia, glória a Deus. Eu vim trazer, Senhor, não importa se é Eli, não importa se os filhos dele não era o que deveria ser, não importa, eu fiz o meu compromisso com o Senhor, e eu vou cumprir meu compromisso com o Senhor. Você me entende? O seu compromisso, a sua vida é com Deus, para com Ele. Eu vou pedir você licença para eu entrar aqui em algumas situações e circunstâncias que eu encontro. Eu encontro muitas mulheres sofrendo com seus maridos. É o que eu mais vejo. Dos maiores problemas que as esposas têm, o primeiro problema é com o marido. Vocês sabiam disso? Cadê os homens? Levanta a mão para eu te ver. Você sabia? Ei, os homens podem se manifestar de alguma maneira aí? Você sabia que de todos os problemas que sua esposa tem, o maior às vezes é você? Você sabe a solução disso? Como é que é? A solução? O pastor tem a solução aqui, ó. Eu não ouvi, não. Ele resolveu não dar a solução, não, viu? Falou que é para cada um de vocês se virarem aí, buscar a solução. Na verdade, o problema não são vocês, o problema não é o marido. É porque ela está em busca de uma solução e o marido deveria ajudá-la nisso, mas tudo que ele faz é dizer como o marido de Ana falava para ela, o Penina. Ele dizia: eu não sou para você mais do que 10 filhos. Você já... desculpa. Eucana. Confundi aqui os nomes. Obrigado, pastor. Eucana. Eu não sou para você mais do que 10 filhos. Eu não sou para você isso. Eu não já resolvi esse negócio. Eu não já falei com você que é dessa forma e dessa que funciona. Eu não já disse para você isso. As mulheres adoram ouvir isso, não é? Eu já disse para você que funciona assim. As nossas esposas, elas não falam nada. Eu sei como é isso. Entende? Lá em casa a minha não fala nada. Mas ela pensa. Adivinha o que ela pensa? Hein? Alguém tem coragem de perguntar o que ela pensa nessa hora? Hein? Pergunta para a mulher do outro, não pergunta para a sua não seja tolo. Não pergunte para a sua, eu estou aqui para não perguntar para mim, entendeu? A gente pergunta para a mulher dos outros. O que vocês mulheres pensam nessa hora? Tem alguma mulher aí que eu gostaria de falar? Pelas outras, pode falar. O que vocês pensam nessa hora? Seu marido não está ouvindo, não. Elas pensam: que tolice, que idiotice. Ele sempre fala essas mesmas coisas, nunca faz nada. Eu estou sempre com o mesmo problema, sempre na mesma situação, estou sempre com a mesma dor, e ele está sempre dizendo a mesma coisa. Entendeu? Você consegue entender? Tem duas irmãs rindo ali, ó, para valer, tá vendo? Sabe por que elas estão rindo? É porque eu acertei cheio. Hein? É assim que elas pensam. A minha esposa olha para mim e ela tem um sinal peculiar que ela faz, entendeu? De um ladinho assim do rosto, eu já sei como é que é. Quando ela vai pensar: meu Deus,
Ele não sabe de nada. Ele não sabe o que está se passando comigo de verdade. Se ele soubesse, não falaria tamanha bobagem. Entende? Ela quer algo mais aprofundado. Ela quer algo muito maior do que aquilo que você pensou. Ela quer algo que venha dos céus, que venha de Deus. E nós, particularmente, nós os homens, deveríamos representar Deus na nossa casa. Nós deveríamos ser o sacerdote da nossa casa, mas muitas vezes somos como Eli. Muitas vezes estamos sem discernimento, estamos quase cegos, estamos encostados em um pilar, estamos ali baseados no passado. Esse pilar representa o passado, entende? Estamos sem discernimento, sem sabedoria, sem entendimento, sem qualquer coisa para acrescentar ao coração dela. E nós estamos querendo resolver o problema. Você sabe a impaciência da mulher em compartilhar conosco os problemas dela do dia a dia? É porque nós, primeiro, não queremos ouvir. Nós estamos tão ocupados e tão cheios de soluções imediatas que nós não queremos ouvir. Nós queremos dar solução assim que ela fala. Então a mulher fala uma coisa, você já tem uma solução pronta e você aplica para ela e sai de perto. Enquanto a mulher, na verdade, ela queria ser ouvida. A mulher queria ser ouvida pelo seu marido. Eu estou falando no lugar certo? Não, aqui não. As mulheres aqui não precisam. Ei, homens, eu me enganei, viu? As mulheres aqui não precisam ser ouvidas. Alô? Tem alguma mulher aqui que precisa ser ouvida? Não. Desculpa. A minha esposa pediu para eu falar isso, era só ela que precisava ser ouvida. Hein? Alguma mulher precisa ou não ser ouvida aqui, meu Deus do céu? Ô, gente, por que não fala? Hein? Elas precisam ser ouvidas. Mas como elas gostariam de ser ouvidas? É mais ou menos assim, ó. A sua esposa chega em casa cansada de um dia igual o seu, ou mesmo que ficou em casa, não tem problema, o dia dela foi cheio, parecido com o seu, e você precisa chegar, e você precisa perguntar para ela como foi o seu dia. Perguntar ou perguntar e ouvir. E ela começa a falar mais ou menos assim, eu acordei por volta de 6:30 da manhã, e ela começa a dizer o que aconteceu logo em seguida. Eu fiz o café, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz minha oração pela manhã, e logo comecei a fazer tal coisa, e ela vai contando aquilo, tal. Quando ela chega em 9 horas da manhã, você já está cansado, você não quer ouvir mais. Ei? E até chegar naquele horário que você está, mas o homem precisa de quê? Precisa de quê? Precisa ouvir. Precisa perguntar e ouvir. Ser um bom ouvinte. É claro que eu estou exagerando, tá bom? Elas não demoram tanto tempo falando. Você sabe disso. Oi? Só um pouquinho. E aí, ela vai contar o que está dentro dela. Porque ela precisa falar até se esgotar, ela precisa trazer para fora como uma catarse. Quem está aqui, que estuda psicologia ou psicanálise, sabe do que eu estou falando. Se não houver o esgotamento, se a catarse não acontecer, a pessoa fica com aquilo lá dentro, e aquilo causa dor, causa a situação. Então, precisa colocar tudo para fora, e a mulher tem essa necessidade, ela vai colocar para fora. Ela precisa de um bom ouvinte. Mas nós não temos tanta paciência, eu sinto muito. Precisamos da paciência, e a paciência é algo que vem de Deus para nós. É algo que Deus precisa dar a cada um de nós, cada homem. Agora, por isso, nós somos imediatistas. Quando ela está falando da dor dela, nós não temos tempo, não temos ouvido, não queremos parar para ouvir. E aí,
essa dor vai se multiplicando dia após dia, até causar um adoecimento. Daí, quando vem um adoecimento físico, nós queremos correr para todo lado. Ou muitas vezes é só um adoecimento emocional, mas só o adoecimento emocional já é muita coisa e vai trazer a dor física. Então, muitas vezes vai somatizar e vai trazer uma doença terrível qualquer. Por quê? Porque ela não é ouvida. Então, queridos, as mulheres precisam falar. É muito comum você ver as mulheres compartilhando suas dores umas com as outras. Mas não era com aquela mulher que ela queria falar. Ela queria falar com o seu marido. Entende? Ela queria falar com alguém que traz a solução. Por isso nós vemos uma situação. Nós, os homens, estranhamos muito. Quando tem umas mulheres conversando ali entre elas, geralmente o assunto preferido delas é o seu marido, os seus maridos, entende? Elas estão trazendo aquelas coisas, e uma fala, você precisa ver meu marido, como é que é, ele é incompreensível, é insensível, eu falo com ele tal coisa, e ele não move uma palha, ele continua do jeito que está, duro do jeito que é. E a outra está lá pedindo, pelo amor de Deus, deixa que eu fale agora, eu preciso falar do meu. Agora você precisa saber do meu, como é que é. O meu, e aí ela conta como é o dela, e a outra já está na fila. Entende? E elas contam sobre eles. A dureza do coração, a insensibilidade. E anos vão se passando, e os homens vão se multiplicando dessa maneira. Mas eu tenho algo para contar para vocês. Deus está fazendo um milagre entre os homens. Até que enfim apareceu um glória a Deus aí. Você viu que quando o milagre é entre os homens, a coisa acontece. Eu fiquei animado com isso, então vou dizer de novo, Deus está fazendo algo entre os homens. Que bênção isso. Muitos homens estão voltando seus corações de uma forma muito especial para Deus. E estão entendendo melhor como ouvir, como caminhar, como entender, como fazer com que a sua família se sinta uma família abençoada, como fazer com que a sua esposa se sinta num verdadeiro paraíso dentro das suas casas. Mais e mais homens têm nos procurado para compreender melhor como se comportar, como sair da dureza que viu o seu avô, seus pais fazerem ou praticarem, e agora eles querem ser uma bênção maior nas suas famílias, e isso é muito importante. Muitos homens têm tido essa percepção, muitos homens têm procurado entender melhor a vida, têm procurado dar de si melhor para suas esposas, isso é uma grande bênção. Agora, em relação aos filhos, essa mulher tem uma outra demanda, uma demanda muito maior do que ela tem em relação ao marido. Por quê? Porque ela entende que os filhos é a continuidade dela, é a continuidade daquele homem. E se esses filhos são a continuidade, ela precisa que eles saiam completos, que eles tenham tudo neles, que eles sigam a vida de uma forma muito especial e que eles acertem os seus alvos na vida. Então a mãe tem essa preocupação incrível de ver os filhos acertarem seus alvos. E nós temos um assunto aí importante, é que a mãe, ela nunca vê os filhos como prontos. Ela sempre acha que os filhos precisam ser melhorados. Elas estão sempre lapidando alguma coisa nesses filhos. Passa anos, e as mães olham para os filhos, elas têm uma mexidinha a fazer, tem um toque a dar. Os filhos já cresceram, já são pais, e as mães ainda continuam desejando fazer algo por eles, trabalhar eles em alguma coisa. Claro que o que elas fazem por eles é tentar completar aquilo que o pai não fez, aquilo que o pai deixou de fazer. Queridos, para a criação de filhos, lógico que nós não vamos falar sobre isso hoje, de forma que vai deixar você com todo o entendimento, mas para a criação de filhos nós precisamos
que os homens entendam o seu papel. O papel da mulher na criação de filhos ela dá à luz, e até os 12, 13 anos, ela tem um relacionamento intenso com esse filho, com essa filha, ela faz de tudo, dá tudo, esse filho e filha está próximo a ela em tudo, mas a partir dos 13 anos de idade, a mulher se afasta um pouco, e o homem entra, o pai entra. É nessa fase, a partir dos 12, 13 anos, que o homem entra afirmando algumas coisas da identidade da criança. Então, por exemplo, a sexualidade, ela tem duas fases. Ela precisa da primeira fase, da transmissão psíquica dos pais, dos dois, em relação aos filhos, em relação à definição da sexualidade. Mas depois dos 12 anos, o pai, somente o pai, volta reafirmando aquilo. É muito importante essa reafirmação. Mas essa reafirmação, ela não é feita por palavras. Não adianta o pai dizer para a menina, você é uma mocinha, você é uma mulher, Deus te fez assim. É importante dizer sim, mas não adianta tão somente isso. A mãe, ela precisa permitir que esse pai entre, mas em especial nós notamos a mãe preocupada com aquilo que o pai não está fazendo, ela tenta ocupar esse lugar, mesmo sem perceber. Sem perceber, ela entra aí, e ela começa a tentar fazer com que essa criança dê certo, com que esse filho esteja no lugar que eles desejam que estão, ou que estivessem. Bom, muitas vezes, nós encontramos famílias numa situação complicada em relação aos seus filhos, e eu me lembro de uma vez que eu estava cuidando de um casal, eles tinham 2 filhos, e os filhos estavam muito rebeldes, eles não atendiam os pais em absolutamente nada. Então, eles chegaram num momento tão difícil que nos procuraram. E quando eu fui trabalhar esse casal, eu notei que faltava mais da presença do pai nos filhos, que a mãe ocupava o espaço inteiro. Então eu fui dizer para ela, você precisa se afastar um pouco e permitir que seu marido entre, eu vou orientá-lo, eu vou auxiliar o seu marido naquilo que ele precisa fazer. E ela concordou com isso. Então nós começamos esse trabalho. E num belo dia eu disse, olha, quando o seu filho ou a sua filha estiver agindo dessa maneira, quando não estiver da forma adequada para o casal, você não vai dizer nada, você vai chamar o seu marido, você vai dizer para ele, nosso filho, nossa filha agiu dessa maneira, você precisa fazer algo, seu marido saberá o que fazer, eu vou orientá-lo, vou dar a ele todas as ferramentas para ele fazer. Eu disse para ela, você concorda com isso? Ela disse, concordo. Então ficamos acertados assim. Naquela semana, eles tiveram um problema em casa, o filho deu uma determinada alteração lá. Então, ele chegou me contando, olha, tivemos exatamente o que você previu. Meu filho fez isso, e quando eu ia saindo para ir colocar ele no devido lugar, para usar das ferramentas que você me deu, minha esposa me chamou e me puxou num canto e disse, olha, nosso filho fez isso. Você vai lá e fala com ele isso. Era para vocês rirem agora. Você entendeu? Ela disse, vou lá confiar no que esse cara vai fazer? Eu que tenho que cuidar. Hein? E aí, ela orientou ele tudo que era para fazer. Ele riu me contando sobre isso. E eu disse para ele, é dessa maneira, até que ela crie segurança em você. Até que você vá lá e faça, e ela possa sentir que você está presente. Então, querido, o sentimento de uma mulher é preciso ter compreendido por cada um de nós,
E não é fácil essa compreensão. Não é porque a mulher está pensando 100% do tempo. E uma das coisas que faz essa mulher pensar é que tudo que está acontecendo em volta dela não está sendo suficiente para que ela se sinta segura. Tudo que está acontecendo não é o que ela precisa para sentir totalmente em paz. E eu sinto muito, tenho que dizer para você que o sentimento de paz que a mulher precisa encontrar vem do homem. Entende? Você que está criando um homem na sua casa, um filho homem, você precisa ajudá-lo a compreender que uma mulher vai precisar que ele a ajude a se sentir segura. A segurança é uma das maiores reclamações de uma mulher. Eu não me sinto segura. Agora, Deus, antes de tirar a mulher do homem, fez com que esse homem a carregasse nele. Deus fez o homem inteiro, a mulher estava nele, e ele a carregava por onde ele ia. Ela era um com ele. Vocês conseguem me entender? Então, estava tudo seguro, porque era um. Tinha uma unidade ali. E desde quando Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Na verdade, essa palavra é uma palavra que ela é mais ou menos assim: não é bom que o todo esteja dentro de um. Não é bom que o homem seja todo ele nele. Eu vou tirar a auxiliadora dele. Eu vou separar os dois. Mas o que eu quero com isso? Eu quero que eles se encontrem e sejam um. Por isso, eu quero que aconteça o seguinte: o homem vai ser criado em sua casa, e depois de um tempo, o homem vai deixar a sua casa, deixará o homem a sua casa, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois o quê? Uma, de novo, uma unidade, tornando eles novamente o que eu os fiz. Eles vão se tornar um. O maior problema que nós temos é, os homens saem das suas casas e vão unir as suas mulheres, mas a coisa mais difícil que está sendo é o completar, é tornar-se um, é ter a unidade. Por quê, hein? Alguém me ajuda com a resposta enquanto eu tomo água aqui? Por que está difícil essa unidade? Hein? Estou ouvindo muitas vozes. Por que está difícil isso? Eu vou citar uma coisa, tem vários porquês, mas eu vou citar uma coisa. Nós, quando vamos nos unirmos aos nossos parceiros, parceiras de casamento, nós temos valores, nós fomos treinados nesses valores, de forma muito, muito incisiva, muito forte. Então, nós carregamos em nós os valores dos nossos pais, que são os valores dos pais deles. Cada um de nós, quando chega no relacionamento, nós estamos em defesa dos nossos valores. Então nós temos medo do outro. Nós temos medo que os nossos valores não vá ser devidamente respeitado, recebido, aceito pelo outro. Nós temos medo dos valores do outro chegarem para nós e invadirem os nossos valores, e nós nos perdermos
particularmente, sabe o que acontece? Nós fomos criados e de forma excessiva fomos corrigidos pelos nossos pais, enquanto nós não assimilamos todos os valores que foram colocados em nós, nós não somos liberados para um casamento. Olha a razão pela qual, ainda hoje, os rapazes precisam pedir a moça em casamento. Eu estou falando para alguns rapazes que estão assentados aqui na frente, que ainda hoje vocês precisam pedir os pais das meninas em namoro e em casamento. E eu sei que vocês estão me achando muito brega. Olha que cara ridículo, hein? Mas pergunta aos pais como é que eles se acham. Pergunta para eles, quando você aparece namorando uma filha dele, o que ele tem vontade de fazer com você? Hein? Entende? Então, ainda hoje, por quê? Porque os pais querem o direito de dizer, minha filha está pronta, meu filho está pronto, ou dizer, não, não está pronta ainda faltam umas coisas, para chegar esse dia ainda faltam umas coisas, ainda vou preparar algumas coisas nessa pessoa, ela não está pronta, porque ela precisa ter condições de levar os valores e abrir espaço para receber os valores do outro nela mesma. Então, quando nós nos unimos em casamento, nós unimos dois valores diferentes, dois legados totalmente diferentes, e eles precisam se unir, precisam se encaixar. Nenhum pode ser desprezado, porque quando você despreza o legado do seu companheiro, você está desprezando os pais dele em você, está desprezando a família dele em você. E um dos grandes problemas que nós temos é quando a pessoa não consegue receber a família do outro. Eu casei com você, mas não tem nada a ver com sua mãe. Entende? Quando uma mulher não consegue compreender que o marido dela é amado pela mãe dele, e que esses dois amores não se confrontam. O amor da mãe pelo seu marido é um amor que não vai confrontar com o seu. É totalmente diferente do seu, por isso vocês duas podem amar esse mesmo homem. Então, se você não receber a sogra em você, você não tem o filho dela. Olha o que eu estou dizendo. Se você não recebe os pais do seu marido em você, você não tem o marido. Se você não recebe os pais da sua esposa em você, você não tem a esposa. Vocês não são um. Não deu para chegar no um. Entende? Então, além da pessoa, você tem que receber quem ela está trazendo. Por isso que o amor da mãe proporciona para o filho aquilo que o amor da mulher não pode proporcionar. E vice-versa. O amor da mulher proporciona para o homem aquilo que a mãe não pode proporcionar. Então, as duas, de alguma forma, elas são necessárias nele. E aí, essas duas mulheres precisam fazer uma aliança. Elas precisam estar de acordo, precisam estar em comunhão. Então, queridos, olha, para hoje, nós não temos mais tempo para entrar mais nos assuntos pertinentes às questões do emocional da mulher. Eu falei sobre 2 ou 3 coisas aqui, mas eu espero que você entenda que para você estar na vida de forma inteira, você precisa, primeiro, dar lugar a um homem na sua vida, e esse homem precisa ter Deus para trazer para você, porque sem Deus, é claro, você já experimentou isso, você sabe, um homem sem Deus, ele fala coisas e faz coisas que não vai te levar a lugar nenhum, e você precisa muito mais de Deus na sua vida, é claro, precisa da profundidade, do conhecimento, do entendimento, daquilo que Deus tem para você. Se o marido de Ana fosse um homem que dissesse a ela, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus, vamos buscar em Deus, ela teria
conhecido qual seria a vontade de Deus para si muito mais cedo do que ela conheceu, mas graças a Deus que ela pôde conhecer, e ela teve um filho segundo o coração de Deus para ela. E eu quero terminar aqui dizendo que eu gostaria que... Você viu que o glória a Deus veio só na hora que eu falei que ia terminar, né? Então, eu entendi. Isso é mesmo, né? Tá, mas tudo bem. É brincadeira. Era só para eles rirem de nós, entendeu? Você me ajudou. Mas olha só, eu gostaria de dizer para cada mãe, aleluia, que Deus te escolheu para ser mãe exatamente desses filhos. Deus não tinha outros filhos para você, tem estes. E que seus filhos estão desejando apenas ser eles mesmos. Muitas vezes você deseja transformá-los em algo além daquilo que eles podem ser. Mas Deus deseja que eles sejam eles mesmos. Acredite na criação que você deu. Acredite nos valores que você colocou neles. Eles sempre vão responder ou corresponder aos valores colocados. Em alguma fase da vida, seus filhos podem ter alguns problemas, sim, é verdade. Por quê? Porque fica muito difícil transicionar de fase para fase. Não é fácil. Não é fácil se tornar um adulto quando você está na pré-adolescência. É tudo muito estranho, muito diferente. Não é fácil se tornar um pré-adolescente quando você é uma criança. Então não é fácil, a transição não é fácil. Mas os seus filhos, por fim, serão aquilo que Deus te revelou, aquilo que Deus te deu. E eu oro aqui, em nome de Jesus, para que você se alegre muito com seus filhos, para que eles cumpram cabalmente o propósito de Deus em suas vidas, e você possa ter o refrigério no coração em saber que de você saiu pessoas que abençoam essa terra de forma extraordinária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.